Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Na última aula, nas últimas aulas a gente começou a falar sobre a calorimetria, né? Que é o estudo do calor e dos fenômenos que envolvem o calor, né? Então a gente discutiu bastante sobre o que era a sensação térmica. Falamos sobre sensação térmica. Falamos sobre temperatura, né, como se medir a temperatura, o aparelho que media a temperatura, quais são as escalas de medida de temperatura, né, as escalas termométricas, e falamos sobre como a gente convertia as temperaturas dentro das escalas termométricas. Na aula de hoje vamos falar finalmente sobre o que é calor, né? Falando mais o que é calor. Agora a gente vai falar finalmente sobre o que é o calor, né? Então, a forma mais simples para a gente, pode ser a mais simples para a gente poder entender o que é o calor, se a gente parar para pensar em o que acontece quando a gente coloca dois corpos com temperaturas diferentes em contato. Então, o que acontece quando você pega, por exemplo, água quente e coloca em um copo frio? Ou quando você está no sol e entra na água, né? Ou seja, o que acontece quando você coloca dois corpos que estão em temperaturas diferentes em contato? Ou seja, o que acontece quando esses dois corpos entram em contato, né? Se você acha que a energia térmica passa do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem a temperatura mais baixa, é justamente isso, né? O calor, o que é o calor, né? Não é a sensação térmica, o calor não é a temperatura. O calor é a energia térmica, ou seja, a energia da agitação das moléculas, da energia da agitação térmica das moléculas, que se transfere entre corpos em temperaturas diferentes. Então a gente pode dizer que o calor ele é a energia térmica em trânsito, ou seja, a energia térmica. Então, se você pega dois corpos que estão em temperatura diferente e eles entram em contato, é a transferência de energia térmica do corpo que tem maior agitação térmica, ou seja, o corpo que tem maior temperatura, para o corpo que tem menor temperatura, que tem menor agitação térmica, é o que a gente chama de calor, né? Então, o corpo que tem maior temperatura perde energia térmica para o corpo que tem menor temperatura, que tem menor agitação térmica. Então, a energia térmica ela passa de um corpo para o outro, ou seja, o corpo que tem maior quantidade de agitação térmica, que tem maior quantidade de energia térmica, ele vai ceder essa energia para o corpo que tem uma menor temperatura, que tem uma menor agitação térmica. Então, o calor é a transferência de energia térmica entre corpos diferentes que se encontram em temperaturas diferentes, que se eles se encontram em temperaturas diferentes, obviamente eles apresentam agitações térmicas diferentes e energia térmicas diferentes. Não vai ocorrer o calor se você tiver dois corpos que estejam em equilíbrio térmico, né? Ou seja, eles têm a mesma agitação térmica, então eles não vão trocar o calor, ou seja, eles não vão trocar essa energia, certo? Então, o calor é a transferência de energia térmica, ou seja, energia térmica. Então, o calor é essa energia térmica em trânsito. Então, isso é o calor, certo? Não é, o dia está quente, meu Deus, tipo, estou com calor. Não é. O calor é esse processo de transferência de energia térmica entre corpos diferentes. Então, é a energia térmica em trânsito, a gente pode dizer assim. Como é que a gente pode medir o calor? O calor Bom, como a gente já sabe aí que o calor é essa energia térmica transferida, né? No Sistema Internacional de Medidas, a quantidade de calor é medida por uma unidade, né, que mede energia, que a gente chama de joules, né? Que representa pelo esse J grandão, né? Então, que tem aí tá SI, que é o SI, é o Sistema Internacional de Medidas, né? Então, a quantidade de calor é medida por joule, certo? Então, joules, né? Então, 1 joule, 10 joules, e é representado por esse J aí. Mas a unidade mais usada, que a gente mais ouve falar, na realidade, é a caloria, né? Então, como o calor também é uma forma de energia, possui a mesma unidade, né? Ou seja, joule mede qualquer tipo de energia.
Mas historicamente, né, e por motivos mais práticos, é mais comum e mais usual a gente usar a medida que a gente chama de caloria, que aí é representado pelo cal, né? Então geralmente não, uma caloria ela equivale a 4,18 joule, certo? Então se você tiver uma medida em joule e quiser converter para caloria, só fazer a regrinha de 3 aí. Uma caloria igual a 4,18 joules e vice-versa. Se você tiver uma medida em caloria e quiser converter para joule, você faz uma regrinha de 3 simplesinha aí, né? Então uma caloria ela corresponde à quantidade de calor que 1 grama de água necessita para elevar sua temperatura ao nível do mar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou seja, uma caloria ela corresponde à quantidade de energia necessária para que 1 grama de água aumente sua temperatura em 1 grau Celsius ao nível do mar, né? De 14,5 para 15,5, por exemplo. Então, isso que representa uma caloria, né? Quantidade de energia necessária para que 1 grama de água aumente 1 grau Celsius ao nível do mar, né? Então, isso seria como é que você consegue, quanto vale uma caloria? É essa quantidade de energia. A energia que você dá para água, para 1 grama de água subir 1 grau Celsius ao nível do mar, é a energia que a gente representa como uma caloria. No nosso dia a dia, é comum a gente se referir às calorias como unidades de medida de valor energético dos alimentos. Então, na maioria desses casos, né, a gente trata de uma unidade chamada quilocaloria, que seria quilocaloria ou caloria alimentar. O quilocalorias são 1000 calorias, né? Esse quilo representa 1000. Quilômetros são 1000 metros. Quilogramas são 1000 gramas. Quilocalorias são 1000 calorias. Então, quando a gente ouve dizendo que uma maçã tem 100 calorias, na verdade está se referindo a quilocalorias, porque geralmente os alimentos eles são classificados como em quilocalorias, apesar de a gente se referir a calorias, mas geralmente os alimentos a gente mede em quilocalorias, né? Então significa dizer, por exemplo, se uma maçã tem 100 quilocalorias, significa dizer que ela tem 418 mil joules, por exemplo. Você consegue nas embalagens dos alimentos identificar as calorias que aqueles alimentos têm. Você tem que tomar cuidado que geralmente nos rótulos dos alimentos eles dizem as calorias de uma porção. Então quando vem um pacote de biscoito, ele não diz as calorias de um pacote de biscoito. Geralmente ele diz a caloria de um biscoito. Aí um pacote, sei lá, tem 12 biscoitos, você fala, é bem pouco calórico. Aí você come o pacote todo, mas na verdade na embalagem ele está se referindo à porção, né? Às vezes é um biscoito, 2 biscoitos, e quando vem o pacote vem 3. Aí você fala, aí tá tranquilo, aí come o pacote todo e acaba ingerindo muito mais energia do que você precisaria, né? Mas os rótulos dos alimentos e as calorias, eles são determinados por lei que todo alimento aqui no Brasil, a rotulagem é obrigatória, né? Então desde 2003 para cá é obrigatório, né? Então a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela ela foi obrigatória a rotulagem de todos os alimentos que são distribuídos no Brasil, né? São obrigados desde 2003 por determinação da Anvisa, né? E na embalagem os fabricantes eles são obrigados a indicar as informações como a quantidade, o peso e a composição do produto, que é que tem cada um desses produtos, né? Então a tabela vai ter lá os nutrientes, né, carboidratos. Você pode observar em qualquer alimento que você pegar, vai na sua casa, qualquer que você pegar, um miojo, um biscoito, uma lata de ervilha, todos vão ter a rotulação que é obrigatória, né? E lá ele vai dizer a quantidade de quilocalorias que a porção ou aquele produto tem, né? Sempre levando em consideração a dieta de um adulto normal, né? Que é ter que ingerir 2000 quilocalorias no dia, né? Então a gente tem que tomar cuidado para ver o que é que tem lá. Se você não comendo uma coisa, não já é tudo que você precisaria durante o dia, certo? Bom, sabendo o que é calor, a gente pode falar dos tipos de calor, né? Então quando um corpo formado por qualquer substância, né, recebe ou perde calor, então a gente fala que um corpo recebe ou perde calor, né? O que tem maior agitação térmica perde, o que tem menor ganha calor. Então duas coisas podem acontecer, né? Quando dois corpos eles recebem calor. A sua temperatura pode variar para mais ou para menos, né? Ou ele pode ainda mudar de estado físico.
Isso é, passar do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, ou do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido. E ainda também é possível alguns que passam direto do processo do sólido, direto para o gasoso, né, que é aquele processo de sublimação que vocês devem lembrar lá do 6º ano. Né? Então, quando um corpo ganha ou perde calor, ele pode só mudar de temperatura, como ele pode também alterar o seu estado físico. Né? Então, as mudanças de estado físico elas sempre ocorrem em uma temperatura específica, ou seja, em uma temperatura de um corpo está variando. O que eu quero dizer com isso? Ou a temperatura do corpo está variando, ou seja, aumentando ou diminuindo, ou o estado físico está mudando. Quando um corpo está alterando seu estado físico, sua temperatura não muda. Quando sua temperatura está mudando, com certeza o seu estado físico não está mudando. Então, no momento, por exemplo, que um objeto está passando do estado sólido para o líquido, a temperatura permanece estável. A temperatura ela não se altera. Quando você sabe que um corpo está mudando, a sua temperatura está lá 10 graus, 11, 12, você sabe com certeza que ele não está mudando de estado físico. Só sua temperatura que está se alterando. Então, quando o corpo altera seu estado físico, sua temperatura permanece estável. Então, por exemplo, a água, quando ela passa do estado sólido para o líquido, ela permanece em 0 graus Celsius. A água, quando está fervendo, passando do líquido para o gasoso, ela fica a 100 graus Celsius. Então, geralmente, quando você, por exemplo, você bota água para ferver no fogo, quando ela começa a ferver, começa a borbulhar, se você pode baixar a temperatura do seu forno, do fogão, que ela vai continuar, porque a temperatura fica estável. Não adianta, eu quero que a água ferva mais rápido. Você bota lá no máximo, mas quando ela começa a ferver, ela vai ficar em 100 graus, ela não passa, ela não aumenta nem diminui. Quando ela começa a passar do líquido para o gasoso. Então não adianta você deixar lá no máximo, que só está desperdiçando gás. Então o corpo ele só vai mudar de estado físico se ele atingir determinada temperatura. Se essa temperatura específica não for alcançada e o corpo estiver recebendo e perdendo calor, o que é que pode acontecer? Né? Então a sua temperatura vai variar, mas ele não vai ter alteração no estado físico. Então se você tem um corpo que a temperatura dele está variando, com certeza ele não está mudando de estado físico. Se você tem um corpo que está mudando de estado físico, com certeza a sua temperatura vai ser estável. Né? Então quando a temperatura de mudança de estado físico é atingida, toda a energia que foi recebida, né, ou perdida, dependendo de para que estado físico ele esteja passando, ele passa a ser usada para mudar o seu estado físico do seu corpo, sem variar a sua temperatura. Então aquela energia que ele recebeu quando ele tinha aquela temperatura, ela vai ser utilizada para alteração do estado físico, e não para a continuidade da agitação térmica. Né? Certo? Então, por exemplo, no nível do mar, a gente sabe que o gelo derrete, né? O gelo derretendo ao nível do mar, né? Ele vai estar acontecendo isso com 0 graus Celsius. Então, até o gelo passar totalmente para o estado líquido, ele vai sempre estar em 0 graus Celsius. Quando ele passa a água passa toda para o estado líquido, aí a temperatura pode começar a aumentar. Mas enquanto ele está passando do estado sólido para o líquido, ou seja, enquanto o gelo está derretendo, ele fica com a temperatura estável em 0 graus Celsius, até que porque ele utiliza essa energia para mudar. Da mesma forma no processo de ebulição, ou seja, quando ele passa do líquido para o gasoso, ele permanece em estado, a água permanece com a sua temperatura fixa em 100 graus Celsius, até ela evaporar por completo. Aí ela pode ir aumentando sua temperatura a partir daí, né? Então, para medir a quantidade de calor de um corpo, que um corpo recebe ou perde, né, a gente tem que analisar esses dois contextos distintos. Se há mudança de estado físico ou se há variação de temperatura. Né? Então, esses dois fenômenos eles nunca ocorrem simultaneamente. Ou seja, um corpo ele nunca está mudando de estado físico e sua temperatura está aumentando ou diminuindo. Certo? Isso não acontece ao mesmo tempo. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos tipos de calor. Vamos falar primeiro do calor específico. O calor específico, que está naquela tabelinha ali, o que é o calor específico? É a quantidade de calor que 1 grama de certa substância necessita para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius. Não confunda lá com a caloria, né? A caloria especificamente da água, certo? É 1 grama de água. O calor específico é a quantidade de calor que 1 grama de qualquer substância, ferro, ouro, alumínio, níquel, precisa para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius. Né? Então, o calor específico ele depende da substância que forma o corpo e em que condições de temperatura e pressão ele pode ser considerado constante. Né? A unidade do calor específico é o caloria por grau Celsius, como está ali na tabelinha,
mas também pode ser o joule por quilograma grau Celsius. Então, vocês estão vendo ali o calor específico, é caloria por grama grau Celsius. Né? Então, o que ele está dizendo ali, que o alumínio, com 20 gramas de alumínio, o seu calor específico é de 0,21 graus Celsius. O chumbo, 0,031. O cobre é de 0,091. E por aí vai. Né? Quanto maior for o calor específico de um corpo, maior é a quantidade de calor necessário para aumentar ou diminuir sua temperatura. Então, se um calor específico se um corpo ele tem um calor específico alto, para ele aumentar ou diminuir a temperatura, vai ser necessário mais calor, né? Mais transferência de energia térmica. Então, corpos que são formados por material de alto calor específico, eles levam mais tempo para ser aquecido ou resfriado. Né? Então, por exemplo, nessa tabelinha aí, quem tem o maior calor específico? O maior calor específico aí é do alumínio, né? Que é de 0,21 calorias por grama por grau Celsius. Então, o alumínio ele vai demorar mais do que esses outros para aumentar a temperatura. Então, a água tem o calor específico da água é 1. Então, por isso que, por exemplo, você bota água para ferver na panela, a panela esquenta primeiro que a água, porque os dois não esquentam juntos, porque eles têm calor específico diferente. Então, por exemplo, se uma panela de ferro ela tem um calor específico 0,11 e a água tem um calor específico 1, quem vai aumentar a temperatura primeiro é a panela e depois a água. Então, é por isso que a panela e a água não esquentam juntos. Você botar a mão na panela e botar a mão na água, não façam isso. Mas se uma casa se encostar a panela vai estar quente e a água vai demorar mais para esquentar, porque a água tem um calor específico maior do que o do ferro. Então significa dizer que a água demora mais para aumentar ou diminuir a temperatura, ou seja, ela precisa de mais energia para aumentar e para diminuir a temperatura do que o ferro. O ferro ele esquenta mais rápido, mas ele também se resfria mais rápido que a água, por exemplo. A água vai demorar mais porque ela tem um calor específico maior. O calor sensível, como a gente já falou, quando o corpo ele é formado por qualquer substância que seja, ele ganha ou perde calor sem mudar o estado físico. Né? Então, como eu falei, quando o corpo está alterando sua temperatura, a gente diz que ali é o calor sensível daquele corpo. Né? Então, o calor sensível ele determina a variação de temperatura do corpo. Né? Então, quando o corpo está mudando de temperatura, a gente está se referindo ali ao calor sensível. Então, a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo ou diminuir, ele vai depender bastante de sua massa, né? Então da quantidade de matéria que aquele material é formado. O calor latente é justamente o oposto, né? O calor latente é aquele calor em que a temperatura do corpo não varia, ou seja, quando o corpo está mudando de fase, né? Então se perder ou receber calor, uma substância ela pode alcançar uma temperatura, né, específica, a água 100 graus Celsius, em que ela vai ter a mudança do seu estado físico, né? Então se ela ganhar calor, ela pode mudar, né, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou do gasoso. Se perder, ela pode passar do gasoso para o líquido. Se ela perder demais, ela passa do líquido para o sólido. Então, se a gente coloca, por exemplo, um termômetro na água fervendo, a gente vai vendo o termômetro que ele vai marcar lá 100 graus Celsius e a temperatura não varia enquanto ele estiver fervendo, né? Então, o calor sensível é o calor necessário para o corpo alterar sua temperatura sem mudar o estado físico. E o calor latente é a quantidade do calor quando o corpo atinge um certo ponto em que ele muda de estado físico, mas sua temperatura não altera, certo? Então, o calor específico é a quantidade de calor para que 1 grama de qualquer substância aumente em 1 grau Celsius sua temperatura. O calor sensível é a quantidade de calor para que o corpo altere a sua temperatura, mas não altere o seu estado físico. E o calor latente é quando o corpo atinge uma determinada temperatura em que seus estados físicos mudam, mas sua temperatura permanece inalterável. Certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida sobre calor, é só vocês entrarem em contato comigo que eu respondo a vocês, certo? Então, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.